Olá, muito prazer, eu sou o João Paulo e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do Cine System Plus. Hoje veio comentar sobre o filme que chegou em cartaz, A Casa Sombria, dirigido por David Bruckner, e eu já adianto que é um ótimo filme de terror, ou pelo menos é um filme que vai gerar boas discussões, e isso é interessante dos últimos filmes do gênero que estão sendo lançados, que fogem um pouco da fórmula que a gente já conhece, ou então abraça essa fórmula, mas de forma eficiente. Eu já adianto que no finalzinho desse vídeo eu vou pegar um tempinho para comentar especificamente sobre o final do longa, então eu vou avisar para quem não quiser spoilers, mas por enquanto continua aqui comigo que eu vou comentar sobre esse filme sem spoiler nenhum. Em A Casa Sombria, lutando por conta da morte inesperada de seu marido, Beth, interpretada por Rebecca Hall, vive sozinha em sua casa à beira do lago. Ela tenta o melhor que pode para se manter bem, mas possui dificuldades por conta de seus sonhos. Visões perturbadoras de uma presença na casa a chamam, acenando com um fascínio fantasmagórico. Indo contra o conselho de seus amigos, ela começa a vasculhar os pertences do seu falecido, ansiando por respostas. O que ela descobre são segredos terríveis e um mistério que está determinada a resolver. Afinal, A Casa Sombria é um filme de terror que dá medo? Sim. Ele talvez não esteja preocupado unicamente em assustar ou dar medo, mas no final das contas ele consegue sim assustar, pelo menos se você vê no cinema, numa sala fechada, mas como eu disse, essa não é a premissa dele principal, não é você se sujeitar a receber grandes sustos, e os sustos, na maioria das vezes, estão ligados a jumpscares que o filme usa, claro que não exageradamente, e isso é algo positivo, já que nos filmes de terror a gente está acostumado com o fascínio dos diretores por todo momento assustar o seu espectador para prender ele na trama, e não o filme consegue se prender inteiramente por conta própria e até mesmo pela Rebecca Hall, mas isso eu comento daqui a pouco. Então, ponto positivo já do filme é a não utilização exacerbada de jumpscares. Eu acabei de citar o termo premissa e algumas nomenclaturas no cinema costumam ser confundidas. É o caso de premissa, trama, história, desfecho, narrativa e tudo isso. Mas eu vou comentar aqui um pouquinho nesse caso desse filme que consegue fazer a gente desenvolver um pouco sobre isso. A premissa do filme é o luto. Eu creio que o que o diretor queria passar é a história da personagem da Rebecca Hall lidando com o seu luto. A história é tudo o que acontece do começo ao final do filme, e isso é desenrolado através da trama, que são pontos que fazem a história caminhar de um ponto até o outro. Então isso é a trama. E a narrativa é toda a construção e todos os recursos utilizados pela produção e direção para passar ou contar certa história da melhor forma possível. Mas enquanto este é um filme que tem uma história, uma premissa e tramas muito boas, é um filme que talvez deixou a desejar na sua narrativa, pelo menos a escolha do diretor e da produção para contar certos pontos da história ou de relembrar pontos que passaram antes mesmo do início do longa. Isso talvez tenha sido deixado a desejar e poderia ter sido reproduzido de uma outra maneira para o espectador ficar mais preso na história, mas não foi algo que prejudicou totalmente, e isso é devido a Rebecca Hall. Esse é um filme inteiramente da Rebecca Hall, que interpreta a Beth. Quando você sai da sala de cinema, o que você vai lembrar deste longa é da personagem. É um estudo muito bom de personagem, eu diria, e muito bom do luto. E isso é muito comum do cinema quando a gente tem personagens não confiáveis. E isso significa o quê? Afinal, personagens que a gente não sabe exatamente se aquilo que eles estão passando é real ou não. E isso gera uma questão de misticidade para a história do sobrenatural, mas claro, sempre mexendo com o terror psicológico. E muitas partes do filme, quando a narrativa, como mencionei, não tão boa, deixa a peteca cair, é alavancado graças à ótima atuação da Rebecca Hall, que é claramente o grande ponto forte do filme, e todo o trabalho de distribuição correu através do nome dela. Talvez esse filme fique mais conhecido como o filme da Rebecca Hall do que pelo seu próprio título. Em questões técnicas, não é um filme que deixa a desejar, nem em efeitos visuais, nem em fotografia. Dou destaque ao som, a crescente da trilha sonora parece que está investida, causa ali um estranhamento para quem está assistindo, muito boa. A escolha das músicas também é excelente. Em relação ao design de produção, a escolha da casa foi excelente. A gente consegue perceber a unicidade daquele local, que não é algo muito comum nos filmes de terror, já que a gente fica preso, parece que na mesma casa, por 300 filmes. Não, esse a gente percebe a diferenciação que ele deseja passar, principalmente pela importância que a casa tem na construção da história. E como eu também mencionei, a questão da Rebecca Hall é muito importante para a questão do filme e principalmente de seu final, que ele deseja mexer muito com ou o terror psicológico
ou com terror sobrenatural. A gente nunca entende se o filme está caminhando para uma direção ou se para outra. Ele deixa diversas pistas em várias partes do longa para que você se apegue a elas, mas no final ele reverte aquelas pistas e depois reverte de novo, tanto que no final você se pega perdido e sem saber exatamente o que você acabou de assistir. E quando o filme acabou, observei na sala de cinema que a maioria das pessoas se encontravam impactadas pelo final do filme. É um final anticlimático e com certeza vai gerar discussões, mas até que é coerente ou nem tanto, mas isso eu vou explicar daqui a pouco. Pelo menos para você que não assistiu A Casa Sombria, é isso que eu tenho para comentar. É um excelente filme para você assistir, principalmente nos cinemas, que cria toda a imersividade, como eu sempre comento em filmes de terror. Então é muito difícil você ver um filme de terror ruim em cinemas, porque ele cumpre aquilo que ele prometeu, de assustar e de fazer você se prender na trama, pelo menos enquanto ela existe. Então assista A Casa Sombria, garanta o seu ingresso, se inscreva aqui no canal da Cine System, deixe seu like e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Agora, se você já assistiu A Casa Sombria e quer continuar aqui no vídeo, bora lá, que agora eu vou comentar com spoiler sobre o final de A Casa Sombria. Se você tá aqui, muito provavelmente você já assistiu o filme, então você já conhece o desfecho do longa, em que a gente descobre que o personagem, que era marido da Beth, estava matando mulheres parecidas com ela para não matar ela. Mas o filme não deixa claramente se ele estava realmente possuído por algo ou se era um desejo do próprio. A gente tem em todos os momentos a construção da Beth em relação a isso, a construção da personagem da Rebecca Hall. Como eu disse, ela não é uma personagem confiável, então a gente não sabe muito bem o que é real do que ela viu e o que não é real. Por isso eu falo que ela é uma personagem não confiável. A todo momento a gente não tem ideia se aquilo é algo sobrenatural ou se é apenas o psicológico dela trabalhando com o luto devido à recente perda que ela teve. E existem duas formas então de interpretar o final do longa. Em uma delas realmente tinha um espírito perseguindo a Beth desde o momento em que ela quase morreu, e esse espírito levou o marido dela a matar diversas mulheres porque ele desejava enganar o espírito para não matar realmente a Beth. E o outro ponto é que isso tudo foi construído pela mente da Beth, que estava trabalhando com o luto e ela tinha algum problema psicológico e por isso todos os problemas que ela enfrentou durante a vida dela, e aquilo tudo foi da sua mente. Talvez o marido dela nem tenha matado ninguém, ou talvez o marido dela realmente era um assassino, mas não era um espírito envolvendo, era dele mesmo. Você fica no ar e você não entende. Mas o final é anticlimático, o final é justo com o que o filme conta. Se você trabalhar com a premissa que eu disse, que o filme é um filme sobre luto, então sim, o final acaba justamente quando a premissa deixa de existir e ela lida com o luto dela. Mas o que pareceu pra mim é que o filme esqueceu a premissa original, que era o luto, e trabalhou com outra premissa, que seria a investigação da personagem da Rebecca Hall. Parece que eles falaram, vamos fazer um filme da personagem da Beth para a Rebecca Hall se consagrar. E isso talvez tenha deixado a desejar um final maior, em que nele se concluísse ou finalizasse as investigações da personagem. Parece que o filme não é um final anticlimático, parece que realmente cortaram o filme e não desejaram mostrar o que a gente queria ver, já que a gente trabalhava muito com a personagem da Rebecca Hall. Não sei se ficou claro, mas é meio realmente difícil de entender a decisão da produção. Se a gente levar em consideração a premissa original, ou pelo menos o que eu entendi que era a premissa original, sim, é um final condizente, já que ela lidou com o luto dela. Como eu comentei, A Casa Sombria é um filme muito confuso, mas de uma forma positiva que vai gerar discussões. Nem sei se eu consegui passar com tanta clareza assim o que o filme passa, porque o filme também não passa com clareza nenhuma. Eu tentei um pouco desenrolar a história do filme, desenrolar ali o que pode ter sido e o que pode não ter sido, mas no final de contas cada um vai ficar com a sua interpretação depois de assistir A Casa Sombria. Por isso eu indico você ir na sala Cine System conferir esse filme, que é um show de interpretação da Rebecca Hall. Garanta já o seu ingresso e não perca essa excelente obra. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do Cine System Plus. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais que eu vou deixar aqui. E é isso, até o próximo vídeo e falou! Oh, hi, Owen. So that is the husband. He took the boat out on the lake. He took a handgun that I didn't even know that we owned. And... in his note, he told me I was safe now. Safe from what? I don't know. I didn't think we had secrets. Everybody has secrets. They all look a little bit like me, but not quite. Stop it. Nothing you find is gonna help you. I think he knew my husband. There's something you should know. What was he building?
It was our house, but backwards. He said he was afraid he couldn't hold it back. Hold what back? You're not well, Beth. Owen? Oh my God. Is that really you?